Hoje eu falarei novamente sobre um tema que eu já abordei em um outro vídeo. Eu já abordei no vídeo Cuidado naquele em que você se espelha, um vídeo que eu gravei já faz algum tempo. Se você quiser assistir esse vídeo de novo, clique no link aqui embaixo na descrição, ou então vai até o i. Se você ver aqui no canto superior direito da tela, tem um i, um círculo branco com um i dentro. Aí você clica aqui, aí você assistirá esse vídeo. Cuidado com aquele no qual você se espelha. Este vídeo fala sobre esse mesmo assunto, só que abordando especificamente sobre dois enfoques. Sobre a influência, as influências que as pessoas que nos rodeiam exercem sobre nós. As más influências e as más companhias, ou seja, as más influências têm um enfoque mais macro, ou seja, as pessoas de um modo geral, na mídia principalmente, artistas, celebridades, esportistas, pessoas, enfim, pessoas famosas de uma maneira geral, as más influências que muitas pessoas exercem sobre nós. Por exemplo, tem uma cantora que está no Brasil, veio para o Brasil essa semana, acho que continua no Brasil, acho que só esse final de semana ficar aqui no Brasil. Ela sofreu bullying boa parte da vida dela e praticou até automutilação, tudo. E agora ela está aparecendo pelada em videoclipes, em fotos, como se estivesse esfregando na cara da sociedade, ó, olha só como é que eu estou agora. Ou seja, ela foi humilhada boa parte da vida dela, né, por causa dos problemas que ela teve com peso, obesidade e tudo mais. E agora que ela está com um corpo perfeito, entre aspas, né, pelo menos o que a sociedade dita como perfeito, agora ela aparece pelada em videoclipe, aparece pelada em fotos, dizendo como se, ó, olha só como é que eu estou agora, olha só, como se estivesse esfregando na cara da sociedade a situação dela agora, dizendo que ela está poderosa, que ela está o máximo, enfim. Mas muitas vezes exemplos, assim, comportamentos como esse acabam sendo, pode até fazer bem para o ego da pessoa, mas faz mal para ela no ponto de vista espiritual e faz mal para muitos milhões ou bilhões de outras pessoas no ponto de vista também espiritual, dos valores éticos, morais, os valores da palavra de Deus. No caso dos cristãos, se você é cristão, você deve entender o que eu estou falando. Se você não é cristão, sinto muito, mas você tem que tomar cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, o exemplo que as pessoas dão para você. Então, são dois enfoques neste vídeo. Um enfoque mais macro, voltado para a mídia, voltado para cinema, televisão, teatro, canais no YouTube, enfim, diversos meios de comunicação, celebridades, atores, atrizes, novelas, filmes, enfim, a mídia de um modo geral. E um enfoque mais micro, voltado para pessoas que estão ao nosso redor, nossos amigos, nossos parentes, nossos colegas de trabalho, colegas de escola. Ou seja, tanto as pessoas que estão mais afastadas de nós, mas que exercem influência sobre nós por meio da mídia, quanto as pessoas que estão mais próximas a nós, que estão ao nosso lado muitas vezes, e que acabam exercendo más influências por meio de palavras, por meio de atitudes, por meio de vestuário, enfim, comportamento de uma maneira geral. Então, gostaria de deixar com você, para abordar esse tema, gostaria de deixar 4 desses vídeos com vocês, para que você possa pensar, refletir sobre esse tema tão atual. Não digo tema polêmico, é um tema atual, mas é um tema que não deixa de ser polêmico, porque envolve envolve vaidade, envolve fandom, envolve o poder da mídia sobre o ser humano, mas para que você possa tomar cuidado com o que você anda ouvindo por aí, com as frases de efeito, os palavrões que você anda ouvindo, porque muitas vezes você ouve um palavrão, você pode até não falar palavrão, assim, como se estivesse dando bom dia, boa tarde, boa noite, embora exista gente que de cada 10 palavras, 7 ou 8 são palavrões. Mas o palavrão fica gravado no seu subconsciente, e quando você sente alguma dor, quando você passa por uma situação muito difícil, ou passa por uma situação terrível, aí você solta um palavrão, sem pensar. Quando você mesmo percebe, já soltou o palavrão. Então, isso fica gravado. Então, você tem que tomar muito cuidado com as influências que as pessoas que estão ao seu redor
exerce sobre você, tanto famosas quanto anônimas, tanto celebridades quanto amigos particulares seus. Então, eu gostaria de deixar com você 4 textos bíblicos para que você possa refletir sobre esse assunto. Um deles está em 1 Coríntios 33, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Deixa eu mostrar para vocês. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aqui diz más conversações, aqui fala principalmente sobre palavras, sobre vocabulário, palavrões, sobre expressões ligadas à sensualidade, erotismo, vulgaridade de uma maneira geral, fofoca. Aqui fala sobre fofoca também, aqui fala sobre contendas, semear contendas dentro da igreja ou fora também, no ambiente de trabalho, na escola, sobre boatos, enfim, os exemplos são inúmeros, mas as más conversações, tudo que você ouve que não presta, que possa fazer mal para você, para outra pessoa, você tem que descartar, você tem que ignorar, fazer de conta que você não viu, você não pode se misturar com pessoas que fazem esse tipo de coisa. Enfim, esse versículo fala sobre tudo isso. O segundo texto bíblico é o de Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 3. Deixa eu só separar aqui. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Vamos lá. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Esse é um dos textos bíblicos que fala sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São aqueles que são frutos do pecado, que são herdeiros da raiz pecaminosa também, mas também herdeiros de uma série de práticas contrárias aos princípios cristãos, uma série de práticas contrárias ao que Deus estabeleceu para o ser humano, para ele praticar ao longo desta vida, e que com o pecado lá no Éden e mais tarde acabou praticando o que Deus estabeleceu como sendo certo, porque Deus, eu falo isso em uma parte dos vídeos e não custa nada repetir, Deus, por ser eterno, por nos conhecer desde antes de nós nascermos, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso que Deus não permite que façamos certas coisas, porque Ele sabe que tais coisas, tais práticas, por mais que nos sejam prazerosas, por mais que não sejam confortáveis muitas vezes, por mais que nos dêem um certo prazer, por mais que não sintamos bem, entre aspas, aparentemente, com tais coisas que praticamos, falamos, mas Deus sabe que essas coisas não fazem bem nem para nós, nem para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, Deus não se agrada de certas coisas que falamos ou praticamos, porque Ele quer o nosso bem. Ele nos conhece no mais profundo do nosso íntimo, e quando fazemos alguma coisa que desagrada a Deus, nós nos distanciamos de Deus. E se nós nos distanciamos de Deus, Deus não pode fazer nada para impedir que as consequências dos nossos erros, dos nossos atos, venham sobre nós ou sobre outras pessoas. Por isso que aí fala dos filhos da desobediência, são as pessoas que foram geradas por esse sistema iníquo, esse sistema corrupto que está levando a humanidade para esse caos, para essa barbaridade toda que nós estamos vendo ao nosso redor. É tudo fruto do pecado. Mas Deus está sendo omisso, Deus não está fazendo. Porque Deus deu ao ser humano livre-arbítrio. Se você é calvinista e não acredita nisso que eu estou falando, eu sinto muito. Mas Deus deu ao ser humano a capacidade de escolha, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. É claro que Deus é soberano, Deus exerceu sua autonomia, sua influência sobre a história,
Mas Deus também deu ao ser humano a capacidade de escolher. Deus não criou o ser humano como um robô, controlando o ser humano em tudo que ele faz ou deixa de fazer. Deus deu ao ser humano autonomia para escolher entre bem e mal. Tanto que ele, lá no Éden, ele já deu ao homem, à mulher, ao Adão e Eva, essa capacidade de escolher entre o bem e o mal, entre comer ou não do fruto da árvore do conhecimento do mal. E, no caso, Deus, ele entregou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, para que nós não fôssemos mais escravos do pecado, nós pudéssemos, crendo em Cristo, ser libertos do pecado. Mas quando nós escolhemos o pecado, nós nos afastamos de Deus, e Deus não pode fazer nada para evitar as consequências dos nossos erros. E agora, quando nos arrependemos, quando nós nos voltamos até Deus, Deus oferece sua mão, Deus oferece sua ajuda para nos ajudar, mesmo sofrendo as consequências dos nossos atos. Deus oferece sua ajuda, oferece o Espírito Santo para nos ajudar a sair da situação quando nós nos encontramos, como lá na parábola do filho pródigo. Deus espera por nós, por mais nós nos afastemos de Deus, Deus espera por nós. Deus se dispõe a nos ajudar, coloca no nosso dedo, troca nossa roupa, nos lava, nos limpa, e faz uma festa quando nós voltamos para junto dele. O terceiro texto bíblico é também na carta de Paulo aos Efésios, só que no capítulo 5. Aí eu lerei os 17 primeiros versículos, porque é um texto muito completo, assim, um versículo completa o outro. Então eu lerei esse trecho mais estendido, maior, para que vocês possam compreender melhor. O texto é autoexplicativo, nem comentarei muito sobre ele, porque o texto é autoexplicativo. E por isso eu lerei bem devagar esse texto, para que você possa refletir sobre cada palavra que eu estiver lendo aqui. Efésios 5, de 1 a 17. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e assim entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Se a linguagem desse texto é muito difícil, eu estou lendo a edição revista e corrigida. Se estiver muito difícil de entender, pegue esse mesmo texto bíblico, leia na edição da linguagem de hoje, na Bíblia Viva, na Nova Linguagem Internacional, essas linguagens mais modernas. Pegue esse mesmo texto bíblico que eu acabei de ler e leia numa dessas versões mais modernas, para você entender melhor o que eu estou dizendo, porque realmente algumas palavras aqui são difíceis de entender, como parvoíce, chocarrice, mas veja esse mesmo texto bíblico nessas versões mais modernas, que você entenderá melhor o que eu dizer. Mas o texto é claro, o texto é óbvio. Muito do que eu disse no começo desse vídeo, esse texto bíblico é claro, com relação ao que Deus deseja de nós, com relação a tudo isso, o que não agrada a Deus, o que nos afasta de Deus. Então esse texto é muito claro. Finalmente, para terminar, eu quero ler o texto de Colossenses. Colossenses capítulo 3. Versículos 1 a 8, é um texto um pouco longo também, e é um texto autoexplicativo também, que não tem muito o que explicar, só com esse detalhe. Procure ler esse mesmo texto de Colossenses 3, de 1 a 8, numa Bíblia Viva, Bíblia NTLH, linguagem de hoje, enfim, essas lições mais modernas, para você entender melhor o que eu estou querendo dizer. Colossenses 3,
de 1 a 8. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que estão de cima, e não nas que estão da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então, são três textos bíblicos, no caso de os dois de Efésios que eu li, Efésios 2 de 1 a 3, Efésios 5 de 1 a 17, e esse texto agora de Colossenses 3 de 1 a 8, são três textos que falam dos filhos da desobediência, que são as pessoas que são frutos desse sistema iníquo que hoje transformou o mundo nessa maneira que está. E palavra torpe, como você pode ver nas Bíblias mais modernas, palavra torpe é palavrão, é xingamento, ofensa, própria fofoca, enfim, tudo que nós falamos que seja palavras que tragam prejuízo para si e para os outros, é palavra torpe, mas inclusive os palavrões. Portanto, se você segue alguém que fala palavrão mais que qualquer outra palavra, cuidado, porque as pessoas pode estar sendo usada pelo inimigo para arruinar a sua vida. Então, que esse vídeo possa ter feito diferença na sua vida, que você, antes de você pensar em ir ao show de determinado cantor ou cantora, antes de você pensar em ir assistir determinada peça teatral, antes de você pensar em ir para algum evento que tenha fulano, ciclano, beltrano, tome cuidado, assista esse vídeo e o vídeo que está aqui também. Procure saber o que Deus deseja para a sua vida e, principalmente, coloque-se diante de Deus em oração, peça perdão dos seus pecados, arrependa-se diante de Deus, receba Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, permita que o Espírito Santo trabalhe em sua vida, tirando tudo aquilo que não presta, toda a sujeira que existe dentro de você. Abandone o egoísmo, deixe de lado o ego, o amor próprio. Ame a si mesmo, sim, mas sem prejudicar outras pessoas, pensando mais no bem-estar do próximo do que em seu próprio bem-estar. E, acima de tudo, ame a Deus sobre todas as coisas e procure fazer a vontade dEle, porque Ele sim sabe o que é melhor para você. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo até o final, que Deus abençoe. Se puder, curta este vídeo, compartilhe, adicione os seus favoritos, inscreva-se no meu canal também. E que Deus abençoe até de repente, se Deus quiser.